Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula agora então a gente vai começar, na verdade, um conteúdo muito importante aí, tanto na resistência dos materiais quanto na engenharia de uma forma geral, tá? Que é o conteúdo de flambagem de colunas, tá? Por que isso é importante? Porque isso vai ter aplicação e interferência direta no dimensionamento de elementos estruturais, principalmente elementos, né, sujeitos a compressão, tá? Elementos sujeitos à compressão sofrem esforços de flambagem, tá? Na verdade, sofrem esse fenômeno chamado de flambagem, tá? Então a gente vai começar a estudar sobre o que é a nossa flambagem, que também na verdade, ela é uma deformação lateral, tá? Que acontece nos elementos nas nossas estruturas. Então vamos começar aqui. A gente vai ver aqui primeiramente uma análise do que é estabilidade, uma coluna ideal com pinos, carga crítica, coluna com vários tipos de apoio e a fórmula da secante. Isso aqui vai ficar lá ficando para uma próxima aula. No primeiro momento a gente vai entender de onde surgiu esse conceito de flambagem, tá? Também chamado de instabilidade, né? Até alguns autores preferem usar o termo instabilidade ao lugar de flambagem. A gente vai buscar entender por quê aqui, mas no fim é a mesma coisa. O livro ainda trazem como flambagem, tá? Então o nosso objetivo é estudar a estabilidade da estrutura, isto é, verificar a sua capacidade de suportar determinado carregamento sem sofrer uma mudança abrupta em sua configuração. Elementos estruturais comprimidos e esbeltos, sujeitos a uma força de compressão axial, estão sujeitos a sofrer uma deflexão lateral. A flambagem de uma coluna pode resultar em uma falha repentina do elemento estrutural. Então, se a gente pensar num elemento, né, muito curto, né, muito longo, né, muito esbelto, né, um elemento bem fininho, se a gente pensar num elemento bem fininho, um pilar, né, muito grande aqui, por exemplo, né? Esse pilar grandão aqui, ó, pilar de 6 metros de altura, desse jeitinho aqui. O que vai acontecer? Na hora que ele estiver sujeito a um carregamento, a tendência desse material é que ele sofra uma deformação lateral, né? Não é isso que vai acontecer se a gente colocar um carregamento aqui? Podem fazer o teste aí com vocês aí, pega a régua, principalmente se for aquelas réguas mais molinhas, né? Aquelas réguas flexíveis, e faz esse teste, coloca ela em pé e pressiona, ele vai sofrer uma deformação lateral. Essa instabilidade lateral, essa deformação que ocorre lateralmente, ela pode então resultar na falha da nossa peça estrutural, tá? E isso, nas nossas estruturas, a gente não quer que aconteça, certo? Então olha só, imagina que a gente tem aqui, ó, isso aqui é um elemento teórico, né? Nós temos aqui então um pino, preso aqui por pinos e pinos aqui, e aqui tem como se fosse um rolete, né? Que ele desliza para cima e para baixo. E está sendo aplicada uma carga P aqui. À medida que essa carga P é aplicada, esse elemento de um dado comprimento L, esse nosso elemento, quando eu aplico essa carga, ele tende a acontecer a essa deformação lateral aqui, tá? Então, vai existir uma carga, um valor de carga que, dada as propriedades geométricas e tudo mais dessa peça aqui, vai existir uma carga, o qual, além dessa carga, uma carga maior do que ela, esse nosso elemento ele não vai aguentar, ele vai entrar em colapso. Essa carga é denominada de carga crítica, tá? PCR, que é a carga axial máxima que uma coluna pode suportar quando está na iminência de sofrer esse fenômeno de flambagem, essa deformação lateral, essa instabilidade, ok? E aí o que acontece, né? Como que funciona essa análise, de onde que surgiu, tá? Então, se a gente pensar, né, fazer uma análise um pouco diferenciada, tá? Dessa forma que as bibliografias trazem, tá? É até meio chatinho, tá? Mas é preciso mostrar isso daqui. Se a gente considerar um mecanismo, tá? Composto por duas barras, duas barras sem peso, tá? Então imagina que essas barras não têm peso, tá? É situação teórica, tá? Cadê eu quero pegar minha canetinha aqui. Situação teórica, tá? Essas barras aqui a gente sabe que elas têm peso, têm massa, mas considera que elas não têm, tá? Situação teórica para deduzir algumas coisas aí. Rígidas, tá? Então elas não são indeformáveis, isso aqui a gente sabe que também não é verdade, mas para nosso estudo, para a gente começar a entender como que funciona. Conectadas por pinos nas extremidades. O que é um mecanismo, né? O mecanismo ele é um sistema que ele, é aquele tipo de sistema, né, que quando como se fosse um alicate, né? Se a gente pensar no alicate aqui, ó,
a gente aperta de um lado e ele deforma do outro. Então, nesse caso aqui, são os ditos mecanismos. Eu tenho um pino, 2 pinos, uma carga aplicada e aqui ele está preso por uma mola, certo? Então, o que vai travar essa estrutura é essa mola. Essa mola tem uma constante elástica K. À medida que a gente imprime uma força vertical aqui nesse nosso elemento, né? Se ele fosse aquela barra que a gente viu anteriormente, ele ia se deformar lateralmente. Só que aqui também é pino, ó. Aqui também é pino. Então, a deformada que ela vai acontecer, o quanto que ela vai deformar, esse ângulo θ que vai se formar aqui, vai depender o quê? Da força que está sendo aplicada e para uma força constante da rigidez da mola que está sendo imposta aqui. Quanto mais rígida a mola, menor vai ser essa deformação aqui, menor vai ser o ângulo formado dessa abertura. Se a mola for menos rígida, é muito molinha, vai abrir mais, tá? Então, imagina que a gente tem essas seguintes situações. E aí, esse deslocamento delta aqui, ó, essa deformação lateral pode ser dado o quê? Por θ vezes L sobre 2, tá? Pensando aqui que θ é igual a L sobre 2, né? Partindo do princípio que esse ângulo θ é bem pequenininho, tá? Ele é bem... é um ângulo muito, muito pequeno. Porque quando o ângulo ele é muito, muito pequeno, a tangente do ângulo ela pode ser aproximadamente igual ao próprio ângulo, tá? E aí, se a gente for analisar isso daqui, surge então a força que a mola exerce aqui nessa estrutura, a força de reação da mola, esse F aqui. E nós temos duas forças, essa força P sendo decomposta aqui, né, em duas forças aqui, ó. A força inclinada, né, essa força inclinada aqui, ok? Então, a gente tem esse sisteminha aqui, onde a gente tem que essa força inclinada aqui pode ser decomposta em uma força X, que é chamada P tangente θ, dado θ muito pequenininho, e o nosso θ pode ser aproximadamente igual ao próprio, a tangente θ é aproximadamente igual ao próprio ângulo, tá? Então, a gente tem esse nosso sisteminha aqui, ok? Esse sistema, nesse momento, ele está em equilíbrio, ok? E aí, ó, olha só. Então, a gente tem aqui o nosso, como se fosse o diagrama de corpo livre, né? Fazendo um somatório das forças em x, porque esse sistema vai estar em equilíbrio, fazendo um somatório de forças em x igual a zero, a gente vai ter que essa força aqui, decomposta mais essa força aqui, tem que ser igual à força elástica da mola aqui, onde a força elástica é K vezes deslocamento e o delta é θ vezes L sobre 2, dado do esqueminha anterior, ok? Resolvendo isso daqui, né, somando aqui, a gente vai ter 2p tangente θ igual a constante elástica vezes esse valor aqui, certo? Para pequenas deformações, a tangente θ então é igual ao próprio ângulo θ, ok? Então, se a tangente θ é igual ao próprio ângulo θ, eu posso substituir, vai ficar 2pθ vezes kl sobre 2, tá? E aí daqui sai então, que vai passar o θ para o outro lado, né? E o 2 dividindo aqui, vai ficar então que a carga crítica para esse sistema aqui, para esse mecanismo, tá? Que essa carga crítica ela vale K vezes L sobre 4 aqui, tá? A gente tem aqui que 2p θ é a força perturbadora, é a força que perturba o sistema, porque se eu não tiver essa força, a outra não existe, esse sistema nem vai sofrer essa movimentação. E KLθ sobre 2 é a força restauradora, tá? Esse equilíbrio aqui, ó, essa força, a carga crítica, ela é para um estado de equilíbrio neutro. O que significa esse equilíbrio neutro? Significa que se essa carga crítica for aplicada, a estrutura continua em equilíbrio da forma tal qual ela é. Se a carga aplicada for menor do que essa PCR aqui, ó, se a carga crítica for menor, significa que a nossa estrutura está em equilíbrio estável, ou seja, eu posso aumentar um pouquinho essa carga que ela vai voltar para a forma original, tá? Se for maior do que essa KL sobre 4 aqui, se a carga crítica for maior, ela vai estar em equilíbrio instável, ou seja, a partir dali ela pode entrar em colapso, tá? É como se fosse assim, ó. Pensa aqui na estrutura, né? Pensa aqui que eu tenho considera que isso aqui está horizontal, tá? Eu tenho uma bolinha e eu estou em equilíbrio neutro. Agora imagina que eu tenho isso daqui, eu tenho a bolinha. Se eu aplico uma força aqui para lá e para cá de forma que ela não saia daqui, ela vai e volta, vai e volta. Ela está em equilíbrio estável, tá? Agora, se eu tenho uma bolinha aqui em cima, ó,
E aí eu aplico uma força aqui, ela passa a estar em equilíbrio instável. Por quê? Porque ela vai simplesmente cair, tá? São esses os 3 tipos de equilíbrio que a gente tem. E aí surge então esse diagrama de bifurcação do equilíbrio, tá? De resistência a materiais, de concreto armado, vai surgir também em muitas disciplinas aí. Que a gente tem aqui então, ó, esse diagrama carga P, o deslocamento θ aqui, e a gente tem aqui, ó, vai aumentando a carga, eu tenho um equilíbrio estável, vou aumentando minha carga, até atingir um ponto de equilíbrio neutro, tá? A minha estrutura ainda está em equilíbrio. Passou daqui, que a gente chama de ponto de bifurcação do equilíbrio, a minha estrutura não está mais em equilíbrio, ela vai passar para equilíbrio instável e aí ela pode entrar em colapso, tá? Isso aqui é muito interessante quando a gente está analisando a estabilidade global, né, de edifícios, né, pilares e tudo mais. Existe um ponto ali que a estrutura já não vai entrar em colapso, ok? Beleza. E aí como que funciona, né? Aqui uma imagem, ó, de uma peça, né, uma coluna que sofreu flambagem. Observe que ela sofreu um carregamento aqui. E olha só o que aconteceria com essa estrutura, né? Se a gente for manter ela vertical, ela sofreu essa deformação lateral, essa instabilidade lateral aqui, em função desse carregamento. E aí uma peça dessa aqui, né, é claro que ela não sofreu colapso, não rompeu, mas ela deixa de ser, de estar apta para uso, né? Essa peça aqui já sofreu uma deformação, sofreu uma instabilidade aqui que prejudicou essa peça, então não dá para usar, ok? Beleza, feita essa análise inicial no sistema de mecanismo, a gente parte para um sistema que a gente considera o quê? Uma coluna ideal, tá? Para a gente começar a entender esse conteúdo de flambagem. E à medida que a gente for compreendendo, a gente vai aumentando algumas coisas para tentar trazer uma situação mais próxima daquela que realmente acontece na realidade. Seria essa coluna ideal, com pinos. A coluna ideal, né, que foi o método utilizado para definir esse sistema de flambagem, é o quê? Ela é uma coluna perfeitamente reta antes do carregamento, material homogêneo, e a carga é aplicada através do centro da seção, transversal. Então, se for um quadrado, né, uma coluna quadrada, a carga é aplicada no centro geométrico, tá? Beleza. E aí, olha só. A gente já começa a aplicar uma carga, né? Começa a aplicar uma carga nela aqui. Essa carga a gente vai aumentando para uma carga crítica, né? E é a mesma coisa de a gente ter uma carga sendo aplicada lateralmente nela aqui. E a sua capacidade de restauração, de voltar à forma original, depende da sua resistência à flexão. Como assim flexão? Esse trem não está sujeito à compressão? Sim, mas quando ela sofre essa deformação lateral aqui, esse tipo de deformação, né? O que está acontecendo com essas fibras aqui, ó? Elas estão sendo tracionadas. O que está acontecendo com essas fibras aqui? Elas estão sendo comprimidas. E aqui está a linha neutra. Então, essa nossa peça está sujeita também a esforços de flexão, tá? E aí a capacidade de restauração dela, se ela vai ou não suportar, depende da resistência dela à flexão. E aí, para tratar disso, para tentar estabelecer equações para isso, para flambagem, a gente parte lá do conceito da linha elástica, que nós vimos então no semestre anterior, no finalzinho do semestre anterior, né? Que a equação da linha elástica descrevia o que? A deformada da estrutura, e nós conseguíamos obter ela através de algumas condições de contorno. Aqui, para deduzir as expressões que a gente vai usar aqui para o cálculo da carga crítica de flambagem, né? A partir de qual carga a minha coluna se rompe, parte desses conceitos, tá? Então, para determinar a carga crítica e a forma da coluna quando flambada, usaremos o conceito de linha elástica, que relaciona o momento interno da coluna com a sua forma fletida. De que forma? Observa aqui, ó. Observa aqui essa seguinte situação. Muito interessante isso aqui. Eu tenho a carga aplicada, eu aplico essa carga P e a minha estrutura começa a deformar lateralmente, tá? Então, a uma certa distância X aqui, ó, se eu analisar um ponto dessa estrutura, esse ponto dessa estrutura, ele sofreu uma deformação. Ele sofreu uma deformação. Se a gente fizer um corte aqui nesse ponto, tá? Surgem aqui esforços internos. Não só de compressão, mas também momentos fletores. Por que momentos fletores? Porque, olha só, a minha posição inicial era essa e eu tive o quê? Aqui, ó, surgiu o que a gente chama de uma excentricidade. Aqui ele chamou de Y, né? Eu tenho uma carga P vezes uma distância Y do ponto de aplicação, tá? Por quê? Porque é o meu ponto que inicialmente ele deveria estar aqui, agora ele está aqui. E aí, como esse nosso elemento ele se deforma, né?
acontece essa situação aqui. A gente tem uma resultante normal e um momento fletor, tá? E olha só que interessantíssimo, isso daqui que a gente viu já no semestre passado, as condições que a gente tem. Olha só, que quando a gente tem aqui, ó, no caso desse desenho, se a gente pegar livros diferentes, livro do Hibbeler, livro do Beer, ele traz algumas nomenclaturas diferentes, mas a análise é a mesma. Para x igual a zero, bem aqui nesse ponto, a nossa deflexão, né, a nossa deflexão, que é esse y aqui, que eu chamei, acabei de falar de excentricidade, é muito comum esse termo excentricidade, mas também é uma deflexão, é uma deformação, né, esse ponto aqui, quanto que ele se deformou, tá? Que é isso que até a gente calculava lá, né, em Rema 1, naqueles dois exemplos que a gente fez de linha elástica. E quando x for igual a L, lá no final, como está preso por pinos, né, a deflexão aqui, ó, ela é zero também. Essas são basicamente as condições de contorno, tá, que a gente tem. E aí, a partir da equação da linha elástica, né, a gente consegue escrever. A gente tem EI dv ao quadrado deflexão ao quadrado aqui, né, dx é igual à equação de momento. Partindo do princípio que o somatório de momentos é igual a zero, a gente tem o que aqui, ó? M e P vezes V. Na verdade, eu só substituí esse Y aqui, que essa figura eu peguei do livro do Beer, tá? Não do Hibbeler, que a figura tava melhor mesmo. Mas substituindo esse Y por V, né, que é o que o nosso livro traz, deflexão, ele sempre representa pela essa letrinha aqui, na verdade é um O, né, isso aqui, é uma letrinha grega, não é nem um V. A gente tem então que o momento mais a carga vezes a deflexão é igual a zero. Então o momento é igual a menos a carga vezes a deflexão. Essa é a nossa equação. Aplicando aqui então nesta nossa danadinha aqui, nossa equação diferencial, a gente chega nessa expressão aqui, ok? Beleza. E aí o que a gente tem aqui então? A gente tem uma EDO de segunda ordem aqui, ó, né? Por quê? Passou o EI para o outro lado dividindo, então EI mais isso daqui é igual a zero. Ou eu posso, aí a gente integrar dos dois lados, né? Mas, beleza, resolvendo, a gente não vai passar por solução, né? Eita, pô, tem que tirar esse L daqui. A gente não vai passar por todas as etapas aqui para resolver, tá? A gente já viu como que resolve. Mas aqui vai ficar o seguinte, né? A nossa solução geral dessa EDO nos resulta, se nós aplicarmos as integrais aqui e resolver tudo certinho, nos resulta em quê? Nos resulta em que a deflexão vai ser a constante 1, que vai surgir, vezes o seno da raiz de P aí vezes x, mais a constante 2 aqui, vezes o cosseno de P aí, raiz de P aí, vezes x. A solução geral daquela EDO, nós não vamos ater a solução dela aqui agora não. Depois, se vocês quiserem, podem fazer aí, gastar umas folhas aí para poder fazer. Aplicando as condições de contorno, a gente tem que a deflexão ela é zero quando x for igual a zero. E a deflexão ela é zero quando x for igual a L, comprimento total, tá? Daqui a gente tira a primeira condição de contorno, tá? Primeira condição de contorno, que vai ser C1 quando x for zero, vai ficar seno de zero e cosseno de zero, tá? E aí daqui a gente vai tirar então que a nossa constante 2 ela é igual a zero. E na segunda condição de contorno, quando x for igual a L aqui, mais a constante 2 que vale zero, vai sobrar zero aqui nessa segunda etapa, correto? Porque eu vou substituir isso aqui, ó, né? Vai ficar que C1 vezes seno disso daqui é igual a zero. Para essa situação aqui, existem duas possibilidades, tá? Existem duas possibilidades. Para isso daqui ser satisfeito. Ou C1 é igual a zero, e aí se a constante 1 for igual a zero, vai zerar isso aqui. Ou se o seno disso daqui, ó, for igual a zero. Então, existem essas duas condições aí. Beleza, e aí quando o seno de qualquer coisa, o que tem que dar isso daqui para ser igual a zero? Seno de múltiplos de π. Por quê? Porque o seno de 180, o seno do nosso ângulo raso, ele é zero, tá? Então, essa expressão todinha aqui é igual a n vezes π. Tem que ser igual a n vezes π. Por quê? Porque é múltiplos do nosso círculo trigonométrico. Posso dar uma volta, duas voltas, três voltas, enfim. Então, vai ser múltiplos de π. 2π, 3π, beleza, não tem problema nenhum, tá? Beleza, então é isso. Então, ou a constante tem que ser igual a zero, ou o seno disso daqui tem que ser igual a zero. E então, para isso aqui ser válido, a raiz da carga dividido pela rigidez, EI, que é módulo vezes inércia, vezes o comprimento L, tem que ser igual a n vezes π, certo? Elevando aqui, ó, os dois lados dessa expressão aqui ao quadrado, tá? O que a gente vai obter? E salientando que n, que gera menor carga crítica, é n igual a 1. Por que n igual a 1? Porque se eu começar a colocar 2, 3 aqui, é válido para satisfazer a condição de que isso aqui vai ser zero. Mas se eu começo a aumentar isso aqui, ó,
vai sobrar o quê? P de um lado, se eu tiver um 2, um 3, um 4 multiplicando, a gente vai ter uma carga crítica grande. A gente não quer, a gente quer a mínima carga crítica possível, tá? Por isso que a gente vai fazer que n é igual a 1. E aí a gente eleva os dois lados aqui ao quadrado, o que vai sobrar? Vai sair da raiz, então vai ficar só P sobre I vezes L ao quadrado, é igual a n ao quadrado, P ao quadrado, sabendo que n é igual a 1. Resolvendo isso daqui e isolando o P, a gente chega na seguinte expressão da carga crítica, também chamada carga crítica de Euler, tá? Que é o quê? Π ao quadrado é I, L ao quadrado. Essa carga aqui, essa carga crítica, ela é válida para colunas que estão presas nas extremidades por pinos, tá? Por pinos. Essa expressão é válida para isso. Se eu quiser resolver para uma coluna, por exemplo, que esteja engastada aqui na base e engastada aqui no topo e engastada aqui na base também, vai mudar essa expressão aqui. Ah, como que eu resolvo isso, professor? Aplicando os mesmos conceitos aqui, ó, e entendendo as condições de contorno. Só que aqui vai ter um engaste, então eu vou saber que a rotação aqui que vai ser 0, tá? E aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha no livro, algum outro material, eles trazem essas deduções. Aqui a gente não vai se ater a isso, tá? Beleza. Então, descobri que a carga crítica, a fórmula de Euler é essa aqui. Então, basicamente, a gente precisa saber isso aqui. Carga crítica é π ao quadrado, é I sobre L ao quadrado, válida o quê? Para a estrutura presa, né, fixa as suas duas extremidades com as condições de vinculação sendo pinos. Beleza, galera? Então, pinos. Então, aqui de novo o nosso diagraminha, né? E aí a gente tem o ponto de carga crítica, passou dele aqui, a estrutura vai flambar, não vai suportar, tá? Então, a carga crítica em uma coluna depende somente das dimensões, da inércia e do comprimento e da rigidez ou do módulo de elasticidade do material, tá? É isso que a gente viu aqui, ó. Carga crítica não depende de outros fatores, tá? Depende do módulo de elasticidade, da inércia e do comprimento, tá? Uma coluna sofrerá flambagem em torno do eixo principal da seção transversal que tem o menor momento de inércia, ou seja, o eixo menos resistente, tá? Imagina o seguinte, imagina que a gente tem essa figura aqui, ó. Isso aqui é um pilar, né? Imagina que isso aqui é um pilar. Ele tá assim, ó, visto em planta, né? Aqui B, aqui A, certo? E aí, ó, aplico uma carga no centro geométrico aqui, bem aqui no meio, nessa meiuca aqui no centro de gravidade. A flambagem, ela sempre vai acontecer em torno do eixo de menor inércia, tá? Qual que é o eixo de menor inércia? É esse eixo A aqui, ó. Eixo Y, eixo A. Por quê? Porque a inércia aqui não é o que, ó, a altura aqui não é a mínima, a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. E se eu analisar em torno desse outro eixo aqui, ó, do eixo BB, a base e a altura aqui não é muito maior, então a inércia em torno de B não é muito maior que a inércia em torno de A? Sim. Então, o que vai acontecer? A flambagem, essa deformação, essa instabilidade lateral, ela tende a acontecer em torno do eixo de menor inércia, tá? Depois eu vou gravar um videozinho com um protótipo de isopor aqui, só para ficar didaticamente mais claro, ao final desse vídeo vocês vão poder ver, no qual eu mostro melhor, então, como que isso acontece, para a gente ter uma visualização melhor. Porque o que é difícil nesse conteúdo de flambagem, pessoal, não é nem tanto aplicar a fórmula é simples, jogar na fórmula, mas é entender o que está acontecendo com a estrutura, entender os eixos, entender o comportamento da estrutura, tá? E não fazer conta por fazer. Às vezes a gente pega conta de flambagem, não sabe nem o que está fazendo e faz conta. Analisar a estrutura, analisar, poxa, aqui eu estou vendo aqui que nessa direção aqui, ó, em torno desse eixo, eu tenho inércia pequena. Então, a tendência de rotacionar vai ser em torno desse eixo. Então, a flambagem vai acontecer aqui, assim, assado. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Que é isso que pesa lá, que pega lá, por exemplo, em estruturas metálicas, no concreto armado, tá? Então, olha só apagar aqui para ficar claro, né? Vamos lá. Olha só, a carga crítica é o quê? Carga crítica ou carga axial máxima na coluna imediatamente antes do início da flambagem, né? Passou disso aqui, vai flambar o módulo, a inércia e o comprimento da coluna sem apoio, cujas extremidades sejam presas por pinos, tá? Beleza. Outra forma de representar a equação da carga crítica é através disso daqui, ó. Através do que a gente chama, vou colocar tudo aqui logo, do índice de esbeltez. Tá? Através, então, do índice de esbeltez. O que é esse danado desse índice de esbeltez? O esbeltez, ele é a área de seção transversal e R é o raio de giração, tá? Normalmente, isso aqui é escrito ao contrário, é escrito assim, ó, o raio de giração é igual à raiz da inércia
sobre a área. Esse raio de giração é uma propriedade geométrica da seção, que depende da inércia da área. Quanto maior for a inércia, quanto maior for a área aqui, quanto maior for o raio de giração, na verdade, né, menor a tendência dessa nossa peça lambar, tá? Ela acaba sendo uma peça mais rígida. E aí, essa nossa equação ela pode ser reescrita então, ó, substituindo no lugar da inércia, colocar o quê? Colocar essa expressãozinha aqui, ó, a área vezes o raio de giração ao quadrado, tá? Esse raio de giração, a gente vai voltar a falar dele principalmente lá quando a gente chegar lá em estruturas metálicas, tá? Perfis metálicos, isso aqui é muito importante, inclusive nas expressões deduzidas lá na norma de estruturas metálicas, tá? Beleza, e aí só substituindo aqui, trazendo esse danadinho aqui desse ao quadrado aqui para baixo, né? Porque depois vai multiplicar isso aqui inverso, só uma forma diferente de reescrever, fica isso daqui. Esse camarada aqui, ó, ele é o que a gente chama de índice de Isbeltez, que é o comprimento da peça dividido pelo raio de giração, tá? E aí, esse índice de Isbeltez, ele é um indicador, na verdade, da flexibilidade da nossa coluna, se ela é mais ou menos flexível. Esse índice de Isbeltez volta a aparecer nas disciplinas de dimensionamento estrutural, se a estrutura ela é muito esbelta, se ela é pouco esbelta, então a estrutura que ela é muito esbelta, existem valores, né, intervalos de valores para esse camarada aqui, e a gente consegue estabelecer se a estrutura ela é muito esbelta ou pouco esbelta, se vai ser mais fácil ou mais difícil de dimensionar, se eu vou ter que recorrer a métodos mais sofisticados ou não para dimensionar, tá? Beleza. E aí, olha só, essa expressão aqui, ó, se a gente pegar essa área e jogar aqui, a gente estabelece o quê? Carga crítica sobre área. O que é carga sobre área? É tensão. E a gente consegue estabelecer essa nossa fórmula da carga crítica em termos, então, de tensão. Uma tensão crítica é π ao quadrado sobre o índice de Isbeltez elevado ao quadrado, vezes o módulo aqui, tá? Okay? Então, isso aqui seria tensão crítica. E essa tensão crítica aqui, ela é uma tensão, na verdade, ela é elástica. Então, essa tensão aqui ela é menor do que a tensão de escoamento. Tensão de escoamento, lembram lá do nosso conteúdo lá de REMA 1, que é a tensão a partir do qual, ali no patamar de escoamento, o nosso material ele passa a não ter mais um comportamento linear elástico, tá? Então, essa tensão crítica ela é menor do que a tensão de escoamento. Tem que ser, na verdade, né? Beleza. Então, é isso, tá? A gente deduziu aqui algumas expressões, ok? E a gente finaliza, então, essa nossa aulinha aqui, tá? Beleza? Então, valeu, um forte abraço e até a nossa próxima aula.